Fala, corretores de seguros, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende e mais uma vez sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, videocast Canal Corretor. E hoje eu estou com um convidado muito especial, precisava dele agora para a gente fechar esse trio maravilhoso de fundadores da Asus, Renato Farias. Cara, que orgulho, que honra poder te receber aqui para esse bate-papo. Tava faltando você, falamos com o Rafa, falamos com o Bernardo, agora o grande Renato alagoano, para bater um papo com a gente aqui sobre empresa, sobre tecnologia, sobre InsurTech, sobre Asus. Obrigado por você receber tão bem o nosso convite, por estar aqui para a gente conversar. Tenho certeza que você vai trazer muitos insights aí pro nosso público, que em grande parte é o corretor de seguros. Obrigado, viu? Obrigado a você, André. Muito animado de ter esse papo e vamos que vamos. Beleza. Renatão, vamos começar. Eu sempre gosto de iniciar o nosso bate-papo com uma curiosidade que particularmente é minha, e eu tenho certeza que todo mundo que acaba ouvindo depois, assistindo, tem também. Como é que você ingressou nesse mercado de seguros? Mas conta um pouquinho antes também, né? O que você fazia? Porque até onde eu vi, não era seguros que estava no seu DNA ali, né? Então conta um pouco da tua história e como que você chegou no mercado de seguros pra gente. Super legal, André. Eu adoro fazer essa pergunta também, porque o mundo dos seguros, as respostas nunca são óbvias de como é que a pessoa veio parar no mundo de seguro, né? Parece que tá todo mundo vivendo a vida como ela é, e de repente você recebe um chamado e quando se vê já está dentro do mundo dos seguros. E comigo não foi diferente. Minha trajetória profissional tinha sido quase que por inteiro em fundos de investimento antes de vir para a Asus. Especialmente fundos de investimentos em empresas de tecnologias disruptivas, as conhecidas startups, que é um mundo conhecido como Venture Capital como um todo, né? Então passei quase 6, 7 anos fazendo investimentos em empresas de tecnologia antes, e depois eu fui para um mestrado nos Estados Unidos, onde o seguro meio que apareceu para mim. Bom, ele surgiu, o Rafa, que hoje é meu sócio, era meu colega de turma nesse mestrado, e depois que ele passou por uma dificuldade com o seguro de vida dele, ele decidiu investigar sobre esse mercado. Esse mestrado ele é bem inspiracional nesse sentido. É de lá que surgiu o fundador do Nubank, os fundadores do Quinto Andar, de outras grandes empresas do Brasil e do mundo. Legal. Então tem essa questão, se alguma coisa incomoda, as pessoas tendem a investigar. E o Rafa fez essa investigação e veio para mim e para o Bernardo falando, acho que tem alguma coisa aqui. A minha decisão de entrar nesse mercado, de criar a Asus, de ajudar a criar a Asus e entrar nesse mundo dos seguros, acho que ela teve 2 principais aspectos. O primeiro dele é um aspecto mais de oportunidade de negócio mesmo, mais mercadológico. E o segundo, um aspecto mais pessoal e emocional, que me fez cair aqui. Do lado do mercadológico, eu usei os mesmos critérios que eu usava para avaliar as startups que eu ia investir ou não quando eu era do lado do investidor, para tomar uma decisão de se eu investiria a minha carreira em algo, os próximos anos ou décadas da minha vida nesse mundo. Então, além de aplicar os mesmos critérios, foram critérios muito mais aprofundados, rigorosos, já que era a minha vida. Sua vida que estava em jogo, né? Exato. E assim, de forma resumida, a Asus e entrar nesse mercado tinha absolutamente marcava todas as caixinhas do que eu olhava numa decisão de investimento. Então era um mercado grande, que crescia muito rápido, ainda muito pouco penetrado no país, muito concentrado em poucos players, tem 70%, 80% do mercado entre 2, 3, 4 players no máximo. E são players com sistemas mais antigos, com pouca tecnologia, ainda assim com uma lucratividade enorme. Então, todos os aspectos que eu buscava no investimento, eu vi na possibilidade da Asus. Me deu muita segurança de que a gente não teria dificuldade de levantar o capital que a gente ia precisar para tirar essa empresa do chão. Então, o aspecto 1 de oportunidade de negócio estava lá, e isso me animou. O outro lado, até uma parte engraçada, esse mestrado ele tem um processo seletivo rigoroso para entrar, e uma das etapas desse processo seletivo
é fazer uma dissertação, imagina, escrever um texto de 750 palavras, que dá uma página, respondendo uma pergunta simples. Só que a pergunta simples foi a pergunta que mais me fez pensar na vida. A pergunta é: o que mais importa para você e por quê? Uau. Então imagina responder uma pergunta aberta como essa, do que mais importa para você. Você pode falar da sua família, tem várias coisas que importam para você, né? Você pode falar da sua família, do seu emprego, da paz mundial. Tem tanta coisa que importa para você, para você escolher. Mas você ser genérico... Você podia escolher uma só. A dica é que se você é genérico demais é porque você não está sendo objetivo e isso é mais mal avaliado, menos chance de entrar. Então você tem que fazer uma introspecção mesmo ali, de refletir o que mais importa para mim. E depois de semanas pensando sobre essa pergunta, eu acho que eu cheguei numa resposta que de fato eu acreditava, que é o que mais importava para mim. Quando for olhar lá no futuro, olhar para trás, o que mais importou na minha vida. E a minha resposta foi, de forma simples, dedicar a minha vida para algo que eu ame, que eu possa fazer muito bem feito e que eu veja um significado além de mim mesmo. Então, ao escrever aquilo, eu falei, bom, o que quer que eu vá fazer na minha vida tem que ter esses 3 componentes. E aí, quando surgiu a ideia de entrar nesse mercado de seguros, em olhar para esse seguro de vida, e quanto mais eu aprofundava na origem do seguro de vida, na importância disso e com os preconceitos que eu tinha sobre esse mercado e vi a importância, eu falei, bom, certamente aqui eu vou estar fazendo algo que tem um impacto além de mim. E juntando essas duas coisas da oportunidade com o pessoal, foi como eu caí no mundo de seguros e ajudei a criar a Asus. Cara, que incrível. E foi um equilíbrio muito de razão com emoção, né? Pelo que você falou, a primeira parte aí foi muito razão, né? Números, análise mercadológica, e ali você trouxe como segundo ponto algo dentro de você que fizesse sentido como propósito para deixar um legado. Exato. Cara, incrível, incrível. E me fala, agora você falou um negócio, eu fiquei curioso. Antes da Asus, o que você pensava sobre seguro de vida? Olha, eu sabia muito pouco. Tá. Tinha só as impressões que eu recebia e essas impressões... Você tinha seguro? Tinha seguro de vida Não antes? tinha seguro de vida. Não tinha dependentes financeiros. Tá. Já tinha sido oferecido seguros que tinha pensado, olha, não faz muito sentido para minha vida agora. Mas também já tinha ouvido muitas histórias de terror sobre isso também, assim, de pessoas falando, me empurraram um seguro que eu não deveria ter comprado, agora eu tô preso. Ou então, sei lá, de pessoas que não tinham seguro de vida e se arrependeram depois. Então, meu envolvimento com seguro de vida era muito pequeno até então e eu nunca tinha parado para pensar. Então, eu acho que é a realidade de grande parte dos brasileiros, e parte da nossa missão aqui é desmistificar isso, simplificar para as pessoas entenderem de fato qual que é a importância desse mercado, desse produto. Perfeito. Aí quando você entrou, viu tudo isso como era na prática, né? O quanto ele pode entregar para a sociedade, especialmente, né? E vai mudando. Mas é verdade, depende muito da gente, né? De todo esse ecossistema fomentar e trazer cada vez mais essa educação securitária. Renato, eu vou aproveitar também outra coisa que você trouxe na tua resposta. Quando você fez esse primeiro tópico, essa análise para ver se vale a pena trabalhar no mercado de seguro de vida. Tem muita gente que escuta o podcast, né, que assiste o podcast aqui do canal Corretor, especialmente os corretores. Se você estivesse avaliando uma corretora, se você fosse olhar para uma corretora, bom, deixa eu ver se vale a pena investir nessa corretora. O que você olharia? O que é legal? Agora vamos aterrissar aqui no nosso mercado de fato, porque você viu você fez uma análise, como você falou, muito robusta, né? Porque a tua vida tem vários aspectos, mas agora com o olhar de investidor mesmo. O que esse corretor precisa cuidar? O que ele precisa entender para fazer bem o seu negócio? Legal, André. Eu vou contar um pouco de como que eu avaliava empresas, startups, empresas para investir, como era o critério de decisão. E aí vou conectar como que o corretor pode pensar isso para si próprio. Boa. Então, bom, vamos lá. Então, imagina que quando você é um fundo, você está avaliando a oportunidade de investimento numa startup, tem diversos aspectos que você olha dela, né? Imagina que é um processo bem criterioso. Então, imagina nos anos que eu passei em Venture Capital, eu
olhei mais de 3 mil empresas, 3 mil startups, fazer 20 a 30 investimentos. Então, é um processo seletivo também muito grande. E tem vários aspectos que se parecem diferentes, mas tem alguns que são em comum. Então, o que são? Tem 4 principais tópicos que a gente usava ali para avaliar se esse era uma boa oportunidade de investimento, uma boa oportunidade de negócio ou não. O primeiro, vou falar os 4 primeiro, depois eu entro um pouquinho em cada um deles. Tá bom. O primeiro é o time, é o fundador ou os fundadores por trás do negócio. O segundo é o mercado que ele tá atuando. O terceiro é a proposta de valor que ele está oferecendo para os clientes deles. E o quarto é o que eles chamam de unit economics no mercado, mas é que basicamente as métricas os números do negócio, métrica de eficiência do negócio. É um negócio que para de pé ou não. Tá bom. Então, esses são os 4 tópicos. Então, o time, a gente está avaliando ali o empreendedor. E não existe uma caixinha específica de como o empreendedor tem que ser para ser um empreendedor de sucesso. Mas tem algumas características de empreendedores que todos os empreendedores de sucesso têm em comum. E algumas delas. É uma pessoa que está muito incomodada e sempre incomodada com a situação atual, com o status quo. Ele está sempre buscando mexer. É um otimista por natureza. Ele sabe que as probabilidades dele são baixas, mas isso não importa nem um pouco. Na bala. Terceiro, é corajoso. Envolve risco, empreender, abandonar, por exemplo, uma carreira com um salário, etc. Exige risco, essa pessoa tem que ser corajosa. Tem que ser muito persistente. Vão ter altos e baixos. Os baixos são, às vezes, mais frequentes do que os altos. E se você for desistir no primeiro baixo, é difícil você chegar numa empresa de sucesso. E você está sempre se atualizando, você está sempre educado sobre o mercado que você está atuando, você está sempre estudando. Então, essas características você consegue perceber em conversas com os empreendedores e é o critério número 1 que a gente olhava para avaliar um negócio. Essa pessoa é a pessoa que vai ser ganhadora nesse mercado ou não. E isso é um negócio legal que você falou, só fazendo um parênteses, por isso que tem essas rodadas de entrevistas, não sei, pessoal, online. Tem que ter isso justamente para poder pegar esses pontos, né, Renato? Total. O processo de levantar capital para uma empresa são reuniões presenciais que você fala com as pessoas. Perfeito. Então tem muito de conhecer o empreendedor. Então o time é o primeiro. Tá. O segundo é o mercado. Basicamente, é um mercado grande, é um mercado que cresce rápido. Em outras palavras, tem muito comprador para o que você está oferecendo ou não. Porque não importa se o time for bom, o produto interessante, etc., e o mercado for desse tamanho, não é uma boa oportunidade de investimento. Então, tamanho do mercado e crescimento e competidores e potencial, isso tudo engloba no quesito mercado. Tá. O terceiro é a proposta de valor. O que você está oferecendo para o seu cliente diferente do que ele já tinha. Normalmente as startups, elas ou estão inventando um novo mercado ou estão entrando no mercado já existente com uma proposta diferente. É muito mais comum o segundo. Inventar um novo mercado é sempre difícil, né? É muito mais reinvenção do que invenção. Mas o que você está oferecendo diferente do que está lá para justificar você disruptar esse mercado? Então é a proposta de valor que você está oferecendo. E o último são os números. Às vezes tem empresas que tem um mercado interessante, empreendedores interessantes, mas que quando você vai ver o custo para adquirir um cliente é maior do que o que você vai receber desse cliente ao longo da vida dele. E aí o negócio não para de pé. A gente vê muito, algumas empresas até por exemplo, delivery, que te paga bastante para você ser cliente dele, esperando que um dia você vá fazer sem ele pagar e de repente você não faz isso e o negócio nunca parou de pé do ponto de vista econômico. Então, bom, são esses quatro aspectos que a gente olhava para decidir investir nessa empresa ou nessa empresa. Eu imagino que esses quatro itens eles são igualmente importantes para tudo, inclusive para o corretor de seguro. Perfeito. Então, o time. O time é você próprio. É você próprio, as pessoas que trabalham com você, no caso de uma corretora. O que você está fazendo? Você está realmente incomodado com como as coisas são feitas hoje? Você quer melhorar? Você é um otimista por natureza? Você é persistente? Não é qualquer não que te abala? Você está se atualizando? Está conhecendo o que está acontecendo no mercado? Ou você é aquela pessoa que conheceu uma coisa que está funcionando e não vai procurar outras as atualizações do mercado? Então, é muito para dentro. Eu tenho esse perfil. E nem sempre o
Não significa que se um empreendedor ele não for um inquieto, ele não vai ter um negócio bom. Mas a probabilidade de ter um negócio grande vem da inquietude também. Que legal, bom insight. Então o time é você próprio, né? O mercado de seguros, sabemos, em qualquer parte dele tem grandes oportunidades, é um mercado subpenetrado em todos os aspectos de seguro no Brasil. Mas o corretor que opta por trabalhar com seguro de vida, o seguro de vida e seguro de pessoas no geral, ele encontra uma oportunidade de mercado enorme. Você olha sempre ao seu redor, em qualquer lugar que você está como um corretor de seguro de vida, você tem potenciais compradores do seu produto. O gap de cobertura do brasileiro é enorme. Ou porque ele não tem cobertura nenhuma, ou porque mesmo a cobertura que ele tem não é o suficiente para o padrão dele, para a família dele. Então, é quase que um mercado infinito ali de opções. Então, seria um dos critérios que a gente marcaria. Não, isso aqui é uma boa... É um mercado grande o suficiente para a gente entrar. Então, o mercado tá marcado. Proposta de valor é como quando você começa a entrar mais em como que um corretor vai escolher se diferenciar dentro desse mercado. Tem outros corretores que vendem outros tipos de produtos, ou às vezes o mesmo tipo de produto, mas de uma forma diferente. Então, qual que é a proposta de valor que você quer oferecer para o seu cliente? Imagina que a proposta de valor é, como o nome diz, o valor que você promete oferecer para o seu cliente caso ele decida comprar o seu produto. E qual que é o valor que o corretor tem que pensar? Qual que é o valor que eu estou entregando? Às vezes esse valor é o preço. Eu estou entregando um produto bom por um preço justo. Às vezes é a comodidade. Você não precisa vir fisicamente 3 vezes para assinar papel. Você faz isso tudo online, sozinho, se quiser. Às vezes é a velocidade. Você não precisa esperar 2 semanas para se sentir seguro, se sentir coberto. Você está coberto num dia, em minutos, em segundos. Então é a velocidade. Ou então a segurança. Pô, você está com uma empresa que é sólida, que tem bolso fundo por trás e que vai honrar com o compromisso dela. Então, tem diferentes propostas de valor que você pode oferecer para o seu cliente para se diferenciar do outro que vai oferecer ou do que ele poderia fazer sozinho. Ou você pode ter uma proposta de valor até com tudo isso junto, se você encontrar no mercado. É um pouco do que a gente tem tentado fazer com a ASUS, uma proposta de valor quase que unanimidade, né? Tá. Então, proposta de valor é isso. E tem as métricas, né? As métricas são o final para ver se o negócio para de pé. E o corretor tem que saber. O meu negócio, ele tá parando de pé, a gente pode entrar um pouquinho em métricas também, se fizer sentido. Não, faz muito sentido e quero entrar nessa questão de métricas. Só fiquei com uma dúvida, essa questão da proposta de valor, muito legal, esse insight que você trouxe, Renato. Poderia colocar também dentro desse mesmo pacote, por exemplo, aquele corretor que ele vende seguro de vida, com tudo isso que você falou, mas imagina você olhando para aquela corretora, falando, poxa, tem uma proposta de valor legal, porque além de tudo isso, no momento de um sinistro, por exemplo, é um corretor, eu tô falando porque teve um bate-papo aqui com um corretor que ele falou que ele faz isso, eu achei incrível. Quando ele vai pagar o benefício para quem fica ali de morte, por exemplo, né, o beneficiário, ele ajuda como organizar as finanças. Fantástico. Ele fez todo um treinamento, né, de finanças, ele fez até uma mentoria com um advogado. Ele falou, não só advogado, mas eu contratei o advogado para me dar como se fosse uma mentoria mesmo, para entender alguns meios ali, alguns caminhos, para quando ele paga o benefício, ele ajuda inclusive como fazer essa organização, porque a pessoa está emocionalmente abalada naquele momento e ele cuidou de tudo. Sem dúvida. Isso é algo que pode agregar também aí como propósito de valor? Demais, assim. Eu entrei muito no processo ali de venda, mas tem o processo de pós-venda também. O que você vai estar oferecendo depois que a pessoa decidir comprar com você. E aí tem várias propostas de valor. Essa é ultra necessária e uma super do diferencial. Se você vai comprar com um corretor que tem tudo igual, mas não tem isso, ou que vai dar uma assessoria financeira para seus familiares se algo acontecer. Sem dúvida. Então, como um investidor olhando um versus o outro, certamente essa proposta de valor seria seria ganhadora no mercado. Aí. Legal. Sobre métricas, sobre indicadores, senador, isso aqui eu também quero entrar nesse ponto, porque eu sou um curioso, um xereta com os corretores, eu pergunto muito, e muitas vezes já me deparei, quando eu fazia muita mentoria, consultoria, uma das primeiras perguntas que eu fazia pro corretor é como é que está a sua carteira? Como é que está distribuída nos ramos?
Não tinha resposta. Quanto você está faturando por mês? Não tem resposta. Quanto você está de renovação por mês? Não tinha resposta. Porque não tinha sistema, não tinha gestão. E a gente sabe o quão importante é você ter esses indicadores, né? Fala um pouquinho pra gente aí da importância e que tipo de indicador seria legal para acompanhar numa corretora. Não, ótima pergunta. Acho que todos esses que você comentou são métricas fundamentais. Assim. O corretor não pode viver o dia a dia dele sem estar acompanhando como é que está o crescimento do número de clientes, o faturamento, a taxa de renovação. Então, são métricas que tem que acompanhar no dia a dia. Uma das coisas que eu provocaria, assim, que é super interessante de olhar e talvez a métrica mais mágica que investidores de startups olham, é uma comparação do seu custo de adquirir um cliente, o custo para adquirir cada cliente que você tem, com o quanto que esse cliente vai te trazer de receita ao longo da vida dele. Que é um conceito de CAC, né? Custo de aquisição do cliente, com um conceito de lifetime value. É um nomezinho em inglês que o mercado usa, que é o valor que esse cliente vai te trazer ao longo da vida dele. E ao longo da vida dele pode ser até ele cancelar o seguro e não querer ou trocar de corretor, então cancelar com você. Tá. Ou, estamos falando de seguro de vida, até um sinistro acontecer e o seguro da baixa. Então tem momentos que o seguro acaba e ao longo, até isso acontecer, quanto que você acumulou versus quanto que você gastou para ter esse cliente. Mas aí você pode perguntar, mas eu sou corretor, eu não tenho custo de adquirir cliente, é saliva, é lábia, etc. E aí eu provocaria que não. Boa. Que acho que a primeira coisa é você calcular o seu custo de aquisição do cliente. Como é que você faz isso? Custo de aquisição do cliente do corretor é a hora dele. O corretor, eu provocaria ele a calcular quanto vale minha hora. Pô, como é que eu calculo minha hora? Imagina a sua senioridade, imagina uma empresa bacana que você poderia estar trabalhando, o salário que você teria nessa empresa, a quantidade de horas que você trabalharia, e você tem um custo, quanto que vale sua hora. Só que eu provocaria que não é esse o valor da sua hora. Pô, você é um empreendedor, o corretor é um empreendedor. O empreendedor toma mais risco. Então, ele tem que ter uma remuneração maior pelo risco que ele está tomando. Então, pega esse número, dobra. O número que você estaria ali, que você calculou agora, né, desse formato, dobra esse número e tem ele como o número mágico de quanto que vale minha hora. Beleza. Pega um determinado mês, imagina, mês passado. Quantas horas eu gastei fazendo venda de seguros? Para cada cliente que eu fechei, eu levei 4 a 6 horas de conversa. Para cada cliente que eu não fechei, eu gastei 1 a 2 horas. Você tem que adicionar as horas que você gastou com clientes que você não vendeu também, porque no final das contas você vai ver quantas horas você passou vendendo no mês passado versus quantos clientes novos você trouxe naquele mês. Gastou 100 horas vendendo, trouxe 10 clientes, você gastou 10 horas por cliente, você sabe o valor da sua hora, pronto. Você sabe quanto foi o custo de adquirir cada cliente que você teve no mês passado. Beleza, esse número ele é estático, não vai mexer. Mês que vem não vai mexer quanto que você gastou para ter cada cliente no mês passado. Mas esses clientes, no mês passado, vão ter te dado um certo valor de retorno, uma certa comissão. No mês que vem, eles vão dar essa comissão de novo, se for um mensal, se for um anual, se adapta a conta. E no mês seguinte outro. Aí daqui a 4 meses, um desses clientes cancelou. Por algum motivo ele desistiu do teu seguro e cancelou. Então, o valor que você está trazendo desses 10 clientes que você vendeu diminuiu um pouquinho por mês. Até que vai chegar um ponto que você vai precisar projetar para frente, né? Você não vai esperar chegar lá para fazer um cálculo, você vai projetar quanto que esse grupo de 10 pessoas vai te gerar ao longo da vida versus quanto que você gastou naquele mês para adquirir esses clientes. E esse é um númerozinho mágico, é um númerozinho de... a gente divide o quanto que ele vai trazer para você versus o que você trouxe. Se esse número... E aí no mundo da tecnologia, isso é outro tipo de número. Não sei exatamente quanto seria para o corretor. Até uma boa provocação pensar. Legal. Mas o númerozinho mágico é se for acima de 3, o valor que ele está trazendo, dividido por quanto você gastou para trazer ele, é um bom número. Se for acima de 5 é um número fantástico. Se for menor do que 1, o seu negócio está ruim. Tem algum problema. Você está custando mais para você trazer um cliente do que esse cliente vai te trazer de volta.
Então é um númerozinho mágico que eu provocaria todo mundo a acompanhar. E tem outro custo que o corretor tem que precisa ser igualmente e até inserido nessa conta. Não é só o tempo que ele gasta vendendo, porque ele tem o custo de oportunidade também. Ou seja, cada hora que ele gasta perguntando no saque de uma seguradora, perguntando como é que está o status da apólice dele sem resposta, é uma hora que ele deixou de vender. A sua hora continua custando a mesma coisa. Cada hora que ele gasta tentando trocar o método de pagamento do cliente, ou então cobrando um cliente que está inadimplente e ele não sabia que estava inadimplente porque não tinha um sistema que ele podia ver quem estava inadimplente ou não. Então, todas as burocracias que o corretor passa com o dia a dia deles são horas de não venda, que são custos, é um custo para o corretor. Então você tem que somar isso aí também no seu custo de aquisição do cliente. E aí você faz essa métrica. E aí beleza. Calcular essas métricas é a etapa 1. Tá. A etapa 2 é mexer elas. Você tem que melhorar. Então o que a gente olhava não é tipo, no mês de janeiro esse número foi assim, então essa empresa é boa ou ruim. Não. O mês de janeiro foi assim, como é que foi o mês de fevereiro? Como é que foi o mês de março? E você acompanha isso, por exemplo, mês a mês, e você tem que estar sempre melhorando. Como é que você melhora isso? Você gastando o mesmo número de horas que você gastou no mês anterior, só que vendendo mais. Ou então você gastando menos horas do que você gastou no mês anterior e vendendo a mesma coisa. O melhor dos cenários, você gastar menos horas e vender mais. Então, você consegue mexer o seu custo de aquisição do cliente, melhorando a eficiência de conversão do seu negócio. Cada vez que um cliente recomenda outro, diminui seu custo de aquisição, porque esse cliente é mais rápido de converter, você não precisou gastar hora para achar esse cliente. Então, você mexe no custo de aquisição dessa forma. E também tem o lado de você mexer no valor que esse cliente vai trazer ao longo da vida. Se o cliente não cancela com você, nunca cancela, ele vai te trazer mais valor ao longo da vida dele. E como é que o cliente não vai cancelar com você? Você oferece um produto que não tem dúvidas que é o melhor produto para ele, que é um produto que foi adaptado para a vida dele, é um produto que tem um preço justo, é um produto que tem uma experiência bacana entre o cliente e a seguradora. Então, você melhora tanto o custo de aquisição quanto o lifetime value, né? O valor do cliente ao longo do tempo. E mês a mês você vê se essa métrica está melhorando ou não. Então, acho que é uma coisa que a gente usava no mundo dos investimentos que o corretor pode internalizar para a vida dele também. Total, não, e faz todo sentido. Eu fico pensando agora, enquanto você estava contando como construir, cara, isso é muito dia a dia do corretor. Boa parte dos corretores a gente sabe que vendem automóvel e muito do tempo está ali relacionado à burocracia, né? A parte operacional ali que é um guincho, é um pagamento que está atrasado. E na prática, eu acho que a maioria não faz nesse detalhe de computar o tempo. Cara, faz todo sentido. E aí você falou da recomendação também que isso diminui, né? Porque é mais rápido para você vender. E não é à toa que quem vende, principalmente o Vida, né? Eu posso falar mais do Vida porque é a minha praia também, seguro de vida. Por que a recomendação é a melhor forma de vender seguro de vida? A maioria dos corretores especialistas, né, sempre falam de recomendação, é o que a gente mais escuta. E tem tudo a ver com essa métrica que você trouxe. Tem tudo a ver. A conversão é maior, a horas gastas é menor. Porque imagina que horas gastas para fazer uma venda é a hora que você gasta para achar o cliente e para convencer e para converter. Quando é uma recomendação, você não gastou horas para achar o cliente, foi indicado. A conversão a gente sabe que é maior. Se um amigo indica, a gente sabe que a probabilidade de fechar é maior do que se você procura proativamente. Então, sem dúvida, a recomendação é super importante. É incrível, Renatão. E aí eu quero aproveitar, diante até dessa métrica que você trouxe, que excelente, essa é uma super importante, né? Acho que de todas que o corretor tem que acompanhar, essa é o que você falou, é a primeira. Tem que entender isso. Como é que, no teu ponto de vista, quando a gente olha para o nosso mercado de seguros, né, as seguradoras e até mesmo a Asus, como uma insurtech, como é que essas empresas podem ajudar o corretor nessas métricas, né? O que elas podem fazer para que isso reflita diretamente nesse custo, nesse CAC ou em qualquer outro indicador? Super pergunta, André. Eu acho que é muito do propósito de como que a gente estruturou a Asus. É um respeito ali pela hora do corretor. E fazer
tudo para que o corretor tenha ali na palma da mão um controle de tudo que está acontecendo na carteira dele, para que sobre mais tempo para ele fazer o que tem de mais valor, que é trazer mais pessoas para os seguros. Então, o que a gente pode ajudar? A gente pode fazer uma aprovação de uma apólice mais rápida. Você não precisa ficar voltando e esperar uma semana para ver, peraí, foi aprovado, não foi aprovado, em que status que está essa... ligar lá preciso ligar na seguradora, é a hora que você gasta com... E não só hora física, como hora mental. É difícil você fazer uma nova venda e trazer o seu melhor no momento de conversar com o cliente, quando você está ansioso para saber se aquele outro cliente de uma apólice importante foi aprovado ou não. Então você termina perdendo muito tempo com isso. Ou então respeito ao tempo do cliente também. Vai precisar que ele venha fisicamente 3 vezes para assinar papel e esperar 2 semanas para estar segurado. Isso tudo influencia. A experiência que o cliente vai ter. Pô, ele vai ter um portal onde ele vai olhar e vai se sentir seguro. Isso tudo influencia um quanto que ele está satisfeito com o produto que você vendeu para ele e quanto que ele estará disposto a te recomendar. Porque quando um cliente recomenda um corretor, ele recomenda tanto um corretor quanto a experiência que ele teve na seguradora. O corretor pode ter feito um trabalho muito legal, mas se a seguradora fizer um trabalho ruim, ele vai associar. É quase que uma coisa única pro cliente, né? Então, tem o trabalho da seguradora de gerar uma experiência direto para o cliente também que seja bacana, porque o corretor vai ter vendido essa seguradora para ele. A gente na Asus, a gente trabalha muito com também muita inteligência para o corretor gerir melhor a carteira dele. Então, a gente hoje tem modelos preditivos, o cliente entra na nossa base de clientes, o cliente do corretor, e a gente sabe qual que é a probabilidade desse cliente ficar inadimplente no próximo mês. E qual que é a probabilidade dele pagar antes do dia. E qual que é a probabilidade dele cancelar até... Que legal, tem nesse nível de detalhe. A gente está sempre melhorando isso, usando muito dado para isso e para alimentar o corretor com essa informação. Corretor, está aqui uma probabilidade do seu cliente dele não pagar para a sua fatura, que vai afetar na sua comissão. Vai você lá e dá um toque nele de tal forma. Ou então, quer que a Asus atue da maneira da Asus? Terceiriza para a gente, deixa que a gente cuida disso para você, para que sobre mais tempo para você cuidar do seu negócio. Então tem esse trabalho também, esse serviço que a Asus oferece para o corretor que autorizar. Corretor que autorizar, a gente pode fazer, e lógico, sempre muito alinhado com ele, qual comunicação. Legal. A gente sabe qual comunicação, em qual etapa funciona melhor. Com 5 dias antes, essa pessoa tem mais probabilidade de olhar o e-mail do que o WhatsApp. Então vamos no e-mail. Tá. Então, tudo isso é inteligência que a gente quer trazer em prol do corretor. A gente quer dar insumos para que tudo, no fim das contas, influencie essas 2 métricas. Que ele demore menos e gaste menos para atrair um cliente e que esse cliente fique para sempre com ele. Então, acho que são as maneiras como as seguradoras, como a Asus, poderia ajudar os corretores a acompanhar e melhorar essas métricas deles. Perfeito. Eu quero até aproveitar aqui, Renato, para quem está assistindo a gente no YouTube ou está acompanhando aí nos podcasts, a gente vai deixar o link. Se você é corretor e ainda não conhece a Asus, é asus.com.br, certo? asus.com.br, azos.com.br. Perfeito. Acessem e aproveitem para conhecer toda a solução que a Asus tem para ajudar o corretor. É a tecnologia ajudando para otimizar o tempo do corretor, para ele ter tempo de qualidade para vender mais. Perfeito. Acho que essa é o recado, né? Essa é a mensagem. Legal. E, Renato, me fala uma coisa sobre o teu time dentro da Asus. Além de ser 100% dos colaboradores, mas tem algumas unidades específicas que você lidera ali, né? São claro. Quantos? Quais são as áreas ali que você olha com mais proximidade também? Legal. É até normal eu ter sido o terceiro a aparecer e o Rafa e o Bernardo terem vindo antes. Eles olham muito para fora e eu tô mais olhando sempre para dentro. Eu sou... Que é tão importante quanto... Não é verdade? Todas as partes aí. Então, hoje na Asus, eu cuido da área de RH, eu cuido da área de finanças e da área de operações. O pós-venda da Asus é comigo. A experiência que o seu cliente vai ter na Asus
de certa forma, sempre passa por mim. Então, eu estou sempre olhando para isso, sempre conversando com corretores para entender o que ele acha que o cliente dele deveria ter e a gente criar para a experiência do cliente final também. Então, tem pessoas dentro da ASUS que estão olhando para a experiência do corretor, ultra importante. Eu estou olhando para a experiência do cliente final do corretor da ASUS também. Legal. E tem um lance de aplicativo, né? Que cada vez mais vocês estão se especializando, né? Deixando o aplicativo cada vez melhor, né? Para o cliente final, inclusive o cliente do corretor, né? Claro. Hoje em dia, a primeira coisa que o cliente pergunta é: e tem aplicativo? Tem aplicativo, né? E o cliente quer ter a policy dele na palma da mão. Não é que ele quer entrar todo dia e ver se a policy dele continua bem. Não tem muito o que fazer, mas ele quer ter a segurança de que, se ele precisar consultar uma informação, ele vai ter lá. Se ele quiser ver, calma, qual que é a condição geral mesmo do meu produto? Putz, onde é que ele vai achar naquela gaveta dele? Ele não vai achar. Então, no aplicativo, você tem isso, a policy. Você pode editar seus beneficiários de maneira simples, o que antes era um trabalho, né? Pô, nasceu meu terceiro filho, quero colocar ele na policy. Tem que falar com o corretor, que ia falar com a seguradora, etc. Ele pode continuar falando com o corretor e o corretor nos avisar e a gente executa, ou ele pode baixar o app e ele mesmo editar e tá feito. Então, é trazer facilidade para que esse cliente não se pergunte se ele está com o corretor que está oferecendo o melhor para ele. Ele está sempre oferecendo o melhor para ele. Legal, muito bom. Renato, estamos chegando ao final aqui do bate-papo. Muito legal, cara. Você trouxe 2 pontos aqui para mim que foram incríveis, né? A análise dos 4 pilares, essa análise de métricas aí de CAC Payback, CAC do tempo que o cliente fica na carteira, LTV, né? Sobre CAC, meu, sensacional. E só que antes de finalizar, eu sempre peço para os convidados trazer uma frase que tem a ver com proteção, que tem a ver com o nosso mercado. E é uma frase que você pode escolher, tá? Você vai mandar para quem essa frase? É para todo mundo? Porque é uma frase que vai para todo o planeta, que vai ser traduzida simultaneamente. Ou não, André, essa frase é só para corretor, essa frase é só para cliente final. A escolha é sua. É para todo mundo que você vai mandar? Acho que se aplica para todo mundo. Para todo mundo? Sim. Qual frase que você vai deixar de legado no nosso episódio de hoje? Eu sabia que ia ter isso aqui, eu preparei uma colinha. Boa, pega a colinha aí que... Tem uma frase que ela é comum no mundo do venture capital, dos investimentos, mas que eu acho que se aplica demais para o seguro, especificamente o seguro de vida. Tá. Que é: o quanto mais irreversível é uma decisão, mais cara é a consequência de estar errado. Boa. Isso se aplica na decisão de investimento, se aplica também na decisão de contratar um seguro ou não. Acho que os corretores podem usar essa frase, eu acho que as pessoas têm que pensar nessa frase para a vida delas. Porque se não comprar um seguro de vida enquanto tá com saúde, depois pode ser tarde demais, né? O custo é caro. Sensacional. Adorei. Renato, mais uma vez, cara, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por toda essa aula. Cara, chapéu de aluno total aqui. Aprendi bastante. Obrigado pelo seu tempo, que eu sei que, né, o fundador aí da ASUS, cheio de compromisso, parar um pouquinho aqui para bater um papo com a gente aí não é um desafio, então agradeço demais, obrigado. E as suas considerações finais. Super legal, André. Adorei o papo. Acho que misturar as coisas que eu fiz na minha vida com o que eu estou fazendo agora e com o que é importante para o corretor. Um desafio legal, interessante, até pensar em como que as coisas se conectam no fim das contas. Só quero agradecer, convidar os corretores a conhecerem a ASUS. A gente está fazendo muita coisa legal. A opinião de vocês importa. Nos conta o que a gente pode melhorar. A gente é rápido, então vem conhecer a ASUS e vem falar como que a gente pode fazer o melhor para vocês. Perfeito. Então não deixem de acompanhar, pessoal. Tá o link aqui, tanto no podcast, em plataformas de áudio, mas também no YouTube. Conheçam a ASUS, vou deixar o site para vocês. Obrigado pelo tempo, a gente sabe que é precioso. Aproveitem esse episódio, esperem o próximo e valeu!